pessoa apaixonada também. E isso tornou uma forma de eu continuar sobrevivendo, né? Porque a gente passa por várias coisas, que todo mundo, principalmente a comunidade LGBT passa, acontecimentos não tão bons, e aí eu encontro esse conforto de sobrevivência nas próprias pessoas. São minhas famílias, são, foram, vão ser. E pra você, José? Que nem a Vá já falou, é a mistura das duas, né? Hoje em dia a gente, antes de tudo, a gente é uma comunidade, né? Até mesmo no documentário, vocês viram que a gente sempre arranja alguns motivos para estar juntas, né? E isso sempre fortalece o nosso vínculo e também traz nesse aspecto de cura, de autocuidado, de ao mesmo tempo que você está cuidando de alguém, a pessoa também está te cuidando. E aí cria essa rede de apoio, onde você pode poder contar com seus amigos, com a sua família, com a sua house, né? Para mim especificamente é um lugar onde assim magicamente todas as pessoas assim eu tenho muito carinho, tanto pela minha house quanto pelas outras e pela comunidade 007, né, por eu estar desde o início, desde o começo, conheço todos os rostos, né, cada rostinho, cada particularidade de cada pessoa e isso eu vou levando comigo, né, como traz essa ancestralidade, que no dia que eu partir eu vou conseguir guardar um pouquinho de cada um que passou na trajetória da minha vida aqui. Longe, né, velho? E você, minha velha? Pra mim também, assim, é as mesmas palavras deles, assim, eu tenho a minha família viva, minha família sanguínea, só que desde criança eu nunca aprendi o que é amor familiar ou convívio familiar, porque apesar de ter a família viva, minha família é formada por pessoas que não tinham esse amor familiar, não tinha essa proximidade. Eu aprendi e aprendo isso com os meus amigos. E dentro da Ballroom, fora da Ballroom eu tenho algumas outras amizades também, mas dentro da Ballroom foi sempre isso, e é o que a Yara falou. Desde o início, desde antes de Ballroom ser Ballroom, a gente sempre encontrava um motivo para estar junta. Porque eu acho que é isso, a gente se reconhece nos nossos semelhantes, seja porque, pelo menos para mim, eu não me reconhecia dentro de casa. Sempre tive uma fé da minha mãe e tal, mas eu não me reconhecia e não me sentia uma pessoa dentro da minha casa. Então, a partir do momento que a gente parte para outros lugares, né, tem uma frase que eu escuto muito que nós que somos LGBTs, a gente pode não ter a família que é intitulada pra gente, mas a gente escolhe a nossa família. Então, a gente tem essa proximidade hoje em dia e hoje, vendo o documentário, me lembrou muito disso, não vou chorar, mas me lembrou muito disso, assim, da época que a gente não tinha nada e se apoiava uma na outra, assim. Eu conheço o Roger há muito tempo, assim, eu admiro o Roger há muito tempo. O Roger foi uma das primeiras pessoas que eu vi dançar, que eu vi em cima de um palco, que eu me entendi, assim, que fez uma das pessoas que fez eu me aproximar da arte, assim. A gente não se bicava muito no começo, porque eu era do grupo rival e ele era do outro grupo, então... E a gente acabou abraçando picuinhas que não eram nossas, então no começo a gente não tinha uma amizade, mas a partir do momento que eu entrei na Hands Up e a gente se entendeu como família, eu criei acho que uma proximidade com ele, assim, que vou levar para anos, assim, a gente pode ir tanto com ele, tanto com a Yara, tanto com a Alice. A Alice é uma pessoa que não está mais na Ballroom hoje inserida, mas é uma pessoa que eu converso, que eu mantenho contato, mesmo fora da Ballroom, porque assim, são pessoas que eu vou levar para minha vida, sabe, assim, hoje em dia eu conheço, tem pessoas novas na Ballroom, mas elas para mim assim têm um significado muito grande, porque quando a gente estava lá atrás, assim, passando o pão que o diabo amassou, seja dentro da Ballroom ou dentro das nossas casas mesmo, um momento de acalento e um momento de segurança que a gente tinha era nesses encontros, da gente ir na boate, da gente sair para conversar, ou até mesmo para caçar. Então, assim, a gente cria esses momentos e essas proximidades tanto dentro e fora do Ballroom. Então, para mim é isso. É sobrevivência e o que mais você falou? Família, para mim é isso. Vou partir de você então, velho. Corpos como os nossos residentes antigamente eram só vistos em momentos de notícia, de reportagem, foi uma travesti morta. Para você hoje,
feita por pessoas trans, assim. Hoje eu tenho o orgulho de falar que a primeira pessoa trans que eu conheço, assim, que eu tive contato foi a Franciele, que é uma amiga minha, que não faz parte da Paulum, que é a Franciele Gonçalves, que eu acho que algum de vocês devem conhecer. Mas foi uma mona trans, assim, que eu conheci. Ela transicionou com 13 anos e a gente morava na mesma vila. E foi a primeira pessoa que eu tive contato, assim, em saber o que era uma pessoa trans, em conviver com uma pessoa trans. Então, assim, eu vi a luta dela, eu vi a trajetória dela. E a partir dali eu comecei a entender muita coisa, sabe? Porque eu via o preconceito que ela sofria. E ele, de certa forma, naquela época ainda não era transicionado, era um gay afetado. E, então, naquela época, assim, aquilo respingava muito em mim, eu não entendia. Então, a partir do momento que eu entrei na Ballroom e os nossos corpos foram valorizados dentro da Ballroom, eu comecei a entender tudo isso, tudo que ela vivia, tudo que ela vive. Porque, assim, que nem eu digo, ela não é da Ballroom, mas, assim, eu digo que ela é Ballroom, porque, assim, cara, nossa, a Mona passou por muita coisa, enfrentou muita coisa, assim. E hoje, ver a gente sendo valorizada dentro da Ballroom é muito emocionante, é muito lindo ver o que a nossa cena se tornou e está se tornando. Começou com a gente, mas a revolução que a galera está fazendo, assim, ó. E, às vezes eu até converso com o Roger, comento com algumas pessoas assim, que eu sou mais próxima, que eu acho que a gente não conseguiria fazer metade do que as pessoas que hoje em dia estão na Ballroom fizeram pelo Ballroom, sabe? A gente começou, a gente estava lá atrás e tal, só que lá atrás a gente era muito perdido, a gente era muito confusa, e essa reformulação e essa valorização veio com vocês, porque antes de vocês, e quando eu digo vocês, eu digo você, a Kiara, a Amy, todas vocês, entende? Porque a partir do momento que vocês entraram, acho que a gente começou a valorizar mais e olhar mais para esses corpos. Porque apesar de ser pessoas trans, a gente não fazia isso. Porque a gente é daquela linhagem de travesti velha, né? Tipo assim, eu quero botar meu peito e a outra que se foda, entendeu? E não, e a partir do momento que a gente entrou na Ballroom e conheceu essas pessoas e criou essas conexões, então a gente entende o que é a valorização do corpo trans hoje na Ballroom. Pra mim foi muito revolucionário, assim, sabe? Ver toda essa transformação, a transição da cena. Acho que a gente parte por vários períodos, tanto como quando a gente deixa, acho que a palavra transição, transformação, ela sempre está acontecendo, né? E quando vocês viram dentro do documentário, a gente parte de um grupo de dança se transforma numa house, as meninas começam a se transicionar, né? O meu primeiro contato com a travestilidade, com a tecnologia travesti, foi quando eu fui no intensivão lá Tato Chances, né? A maioria, majoritariamente, da cena no Brasil, na construção, no começo, não tinha, era praticamente todas as meninas não eram transicionadas, não eram transicionadas. A única Femme Queen que eu conheci, eu já falei, gente, é isso. Foi a Macaila, né? Que foi o meu primeiro contato lá, que aí teve roda de conversa, teve fala sobre sexualidade, identidade de gênero, né? E isso estava na formação da cena Ballroom lá do Brasil, lá em São Paulo. E aí quando chegou pra cá, as meninas, a gente começou a se transicionar, aí começou uma a puxar a outra e foi indo. Aí foi chegando as meninas, algumas meninas foram vendo, foram participando. Eu acho que aí esse movimento nosso de travesti, de meninas trans, foi só enriquecendo a Ballroom, né? Hoje em dia a gente tem as categorias específicas só para pessoas trans, né? E na época lá atrás não tinha, né? Hoje em dia é revolucionário, a gente está atingindo um lugar onde a gente não imaginava que a gente ia para esse lugar, né? E hoje em dia é fantástico. Engraçado que, parar para observar o documentário, a maioria das gatas que começaram foi de estudo travesti, né? Eu comecei a ser epidemia. Eu vim. Mas é verdade, eu fui a primeira que eu relacionei. Aí eu encostei na Yara, e foi Yara. Aí foi indo, Aí foi só foi descendo. E pra você, Mother Roger, ser uma pessoa cis das antigas, vamos dizer assim? E deixa eu posso complementar sua pergunta, Pode. Roger? E pra você em específico, porque assim, você sempre foi a nossa moda, né? Mas como foi pra você também ver a gente transicionar dentro da Rede? Eu acho que essa pergunta cabe mais para mim do que a pergunta anterior. Primeiro eu vou responder a anterior, só com poucas palavras para não ser redundante. Eu acho que, principalmente na Ballroom, a gente vê esse lugar para pessoas trans como possibilidade, né? Como uma nova possibilidade. Por exemplo, se a gente vai falar de referências Ballroom no Brasil, são as pessoas trans. Quem são as pessoas que sempre descem
onde as próprias pessoas trans elas conseguem tanto conhecer lugares que talvez nunca imaginou conhecer e tanto ganhar através da sua arte, né? Porque geralmente o que a sociedade impõe pra gente é que pessoas trans só tem um lugar, que é prostituição ou cabeleireiro. E a gente vê que através da Ballroom existem outras possibilidades que você pode fazer o que você quiser, só com a sua arte. E foi bem complicado, porque eu participei de todas as transições, né? De todas as meninas, Yara, Luara, Mancini, Alice, e eu não sabia, porque eu não sabia o que fazer. Então, geralmente, a gente perguntava muito para pessoas de fora. Eu perguntava, né, para ver como que poderia resolver de certas formas, de porquê, se eu poderia falar alguma coisa, se eu ia levar um tapão, um chute, porque, principalmente a Luara, que foi a primeira, né, ela foi bem complicada, então tudo eu conversava muito com a Marisa Belarantes, né. Ela foi meu guru em relação a isso. Ela falava, não, é assim mesmo, vai acalmar, porque a Luara vivia mandando mensagens, ligações, coisas, e tipo, eu no meu lugar não sabia realmente o que fazer e como agir. Então, geralmente eu procurava fora alguma maneira de poder contribuir de alguma forma. E aí, quando foi vindo as outras meninas, aí já foi um pouquinho mais fácil, porque eu já sabia como lidar. Mas a Luara foi a mais tensa. Não, mas no começo da minha transição, quando eu comecei a ter contato com esses seres aqui, essa aqui eu deixo tudo feliz. Você já tomou seu irmão? Beijo, tomou uma perda da bicha, eu quero socar todo mundo. Fez velho, ficou outro lado. É porque assim, a gente, assim, eu tive muito contato com pessoas trans na minha adolescência, né? Através da Franciele, e a Franciele desde muito nova ela foi pra rua, desde os 13 anos. Então eu acabava frequentando esses lugares com ela, ali na Júlio de Castilho, não sei se alguém mora ali, mas eu não sei se ainda tem, mas tinha um ponto de prostituição ali no Bradesco. Então ela ia se prostituir, ela passava lá em casa de madrugada, eu subia com ela, e tipo assim, se eu tinha 17, 18 anos, tinha acabado de me assumir pro meu pai, acabado de ser expulsa de casa, estava me descobrindo na vida, e eu descia com ela pro ponto. Eu não fazia programa, mas eu ficava com ela lá no ponto e convivendo. Não era um ponto, era um processo. E eu convivia com elas ali, e eu vivenciei muito essa energia de travesti antiga, de bater de frente, de ser grossa, de ser brava. Fui muito próxima da Fofes, todo mundo acho que conhece. A Fofes e a Ed sabe como que a Fofes era. Então, assim, já não ter vindo desse lugar familiar com afeto e ter sido ensinado, então, assim, a minha transição foi muito complicada, assim. Eu fazia coquetéis de hormônio no começo, assim. Era 3 tipos de hormônio no mês, e aí eu me aplicando no shopping, sabe? Então, assim, eu cheguei a um pico de hormônio, assim, de loucura, assim, que descontava tudo, assim, saía tudo de uma vez. Aí foi a Roger que me deu uma segurada, você falou, não, pelo amor de Deus, tem que tacar um caderno em você. Eu acho que nem a Kona tinha transformado. Acho que nem a Kona ainda. Mano, eu fui a primeira até da tropa, eu sou a pioneira da Kona. E falando sobre as obras agora, a gente está falando sobre obras que trouxeram um pouco sobre essa ancestralidade, principalmente do Ballroom. Como foi para vocês, assim, ver isso de território, de evolução dentro da cena mesmo? Eu vou falar primeiro, porque eu já estou me segurando aqui para não chorar. Mas assim, principalmente o documentário da Ballroom MS, assim, me trouxe lembranças muito boas, assim. Lembranças, tipo assim, da primeira bola, assim mesmo, tipo assim, na época eu fazia freelance no Drama Bar, já fazia freelance como limpeza lá, então assim, pra mim aquela noite, assim, foi assim, mágica, assim, eu lembro daquela noite até hoje, assim, da minha batalha da Sarati, a Sarati e a Alice, se não me engano, onde que foi, né, Gol Fêmea, no final, foi eu, a Alice e a Sarati, né, então assim, pra mim, assim, é sempre muito bonito ver, porque, assim, hoje em dia, com o que a gente vive e a nossa rotina, como a Edi falou, a gente acaba se esquecendo de tudo que aquilo a gente viveu, sabe? Então, hoje, vendo principalmente o documentário da Ballroom, assim, eu chorei em muitos momentos, assim, porque é justamente isso, a gente lembra de momentos que a gente estava triste e
e a gente se encontrava para ensaiar e aquele era o nosso momento de alívio, assim, sabe? Então, assim, ver a construção do nosso trabalho e o rumo que toma hoje é algo muito emocionante, assim. Muito emocionante mesmo. E faz eu me sentir importante, de certa forma, assim, sabe? Faz eu lembrar de quem eu era lá atrás, assim, eu acordar domingo 6 horas da manhã, sair do aeroporto e ir pro Parque das Nações andando para poder ensaiar a Vogue, assim, sabe? E não foi só uma vez que aconteceu isso, da gente passar o dia inteiro no Parque das Nações ensaiando só com um cro no estômago, sabe? E um refrigerante, e uma catuaba, sabe? E sabe? E ir embora e voltar embora do ensaio a pé, sabe? Tudo isso me trouxe muita lembrança, assim, desse momento mesmo de construção, da gente estar ali no início, da gente estar sendo aconselhada. E é isso, pra mim é muito gratificante, assim. Eu acho que eu tenho que agradecer muito a vocês, assim, porque a gente esquece muito da gente, sabe? Com a nossa vida, com a nossa rotina, a gente esquece muito. E a gente se desprende da arte, a gente acaba se afastando da arte por conta de coisas corriqueiras da nossa vida, sabe? E ver o resultado desse trabalho, assim, é algo que mexe muito, ainda mais quando você é velha. É isso, não quero me estender. Depois que ela fez quase todo mundo chorar. Eu vou falar um pouco dos três, assim. Começando pela do Power, né? Que foi que nem a Luara falou, assim. Traz lembranças, principalmente daquele vídeo da sua aula, que foi a primeira aula de Vogue que teve em Campo Grande. Nossa. Eu morava no fundo do estúdio, verdade? Eu era uma adolescentezinha de 14 anos. 14, 13, coisa assim. E aí eu já era afetadíssima. Adorava, eu ficava enchendo o saco do Roger, né? Vivia enchendo o saco do Roger porque eu era apaixonado em Vogue. Aí isso me trouxe muitas coisas, assim, principalmente dessa época. Aí existiu vários períodos, assim, né? Dali, daquele lugar, que a gente foi para outros espaços, foi outras vivências. E aí a construção da cena, de começar desde a época do drama, e aí partir pro do Pablo, e pular pro sobreviver, ir pra brasilidades, assim, é uma pra DASA e depois chegar onde a gente está hoje em dia, a cena está gigantesca, assim. Eu não posso chorar, eu posso chorar. Sobre os outros, a gente, que nem a Lara falou, a gente às vezes se perde no tempo, né? Por conta do nosso cotidiano, a gente acaba esquecendo de tudo que a gente já viveu, de tudo que a gente vivenciou, né? E aí, partindo pro filme da coletiva, assim, tinha coisas que eu tinha esquecido, palavras de pessoas que disseram, sabe, que hoje em dia faz todo sentido, assim, pra mim, sabe? Vendo tudo o documentário, o filme, o da Amy, eu acho que é o que mais traz uma garra, assim, de você pegar e ter coragem de fazer e acontecer, né? De você se transformar, né? Porque a gente que é trans, a gente está em constante transformação, né? A gente está se transformando, existem várias de nós em várias linhas temporais, assim, eu acredito, né? E é isso. Vamos lá. Eu acho muito louco, porque há muito tempo atrás eu nem sabia que isso podia acontecer, que isso era capaz. Eu conheci vou falar, técnica de dança Vogue, se eu não me engano, foi em 2010, que eu fui para o Festival Internacional de Hip Hop de Curitiba e tinha uma pessoa, inclusive eu falei no documentário, né? Tinha uma pessoa dançando Vogue e eu não sabia o que era aquilo, eu só sabia que eu gostei muito e que eu queria fazer. E acabou o festival, eu fiquei que nem louco, porque todo mundo, a gente dançava, todo mundo, você não tava masturbando em dança, certo? A Rosa tava. A Rosa era certa. Que aí eu saí louco e fui procurar a pessoa para tentar descobrir o que era. E aí conversei com o menino, ele me falou sobre técnicas e eu comecei a estudar em relação a isso, a movimentação. Então eu conhecia a técnica de dança Vogue antes da ballroom. E aí eu comecei a estudar para dar aulas também, porque eu gostava muito. E quando eu conheci realmente a cultura ballroom com a Robert Conrad, e aí ver que eu não consigo nem lembrar quando
lá na calçada do bar da tia e conversava sobre como seria. A gente pensava coisas tão bestas, né? Ah, a gente vai montar uma coreografia de Power Ranger. Inclusive, a coreografia da Power Rangers surgiu daí, né? Na verdade, a do Hans Potter se transformou, nasceu como uma coreografia de Power Rangers e se transformou na do Harry Potter. A gente falava de coreografia, mas uma coreografia de Power Ranger seria super legal. Eu vou ser o Ranger Rosa, eu vou ser o Ranger Rosa, umas coisas assim, bem bestinhas. Aí depois começou a surgir coreografias, outras movimentações, e tem um momento que tem uma chave de virada assim, que eu não consigo identificar que momento é, mas eu sei que a partir do momento que a gente começou a aparecer bastante, que a gente foi pra Onça Pintada, a gente era o grupo que era mais aplaudido, que as pessoas mais gostavam, quebrando todo tipo de tabu, porque era um festival elitista de pessoas brancas, que era só do balé. E aí começou a entrar a Ballroom, o primeiro grupo, que a Rins era um grupo na época, o primeiro grupo a ser chamado de danças urbanas para dançar nesse festival foi a Rins Up. E tipo, as pessoas amavam, gritavam, pulavam e queria estar com a gente, eram pessoas gritando nosso nome. Eu lembro também de uma época que a gente foi para a cidade do Natal, que aí você via aquela família tradicional brasileira, o pai, a mãe, uma criancinha, tipo, muito louco, com aquele bando de gay, pulando, mudando, pulando, queria saber como que faz para ter aula com vocês, o que é isso, o que é aquilo. E aí depois a gente conseguia entrar na Fundação de Cultura através da Lidiane, que muita gente não sabe, a Lidiane e a própria Carla também foram pessoas muito importantes para a gente conseguir outros tipos de acesso. Se vocês escrevem edital hoje, se vocês recebem dinheiro hoje, são através dessas pessoas que conseguiram abrir possibilidade da gente estar lá dentro e de fazer coisas que eram muito ridículas, de tipo, colocar a gente na pasta da dança e eu falar, tá, mas a Ballroom não é só dança. Existe desfile, que é runway, existe roupa, existe vender o rosto, e eu tenho que mostrar para a pessoa o que era para a pessoa conseguir mandar a gente para outro lugar ou abrir uma aba diferente para a gente conseguir entrar. Então é muita coisa e ver o grande produto, eu falo como produto que a Ballroom se tornou para a gente conseguir receber através disso, para a gente ir nossas famílias, para a gente conhecer outras pessoas. Então é muito louco de como tudo isso cresceu de uma coisa pequena e virou um negócio grande que é hoje, porque eu falo, a Ballroom do MS não está atrás de ninguém. A Ballroom do MS ela serve sim como referência para muitas pessoas. Muitas pessoas querem vir para Mato Grosso do Sul para conhecer a Ballroom MS e vem muitas coisas grandes para a Ballroom ainda. Já aconteceu muitas coisas que muitas outras comunidades ou casas nunca tiveram a oportunidade de fazer. Quando eu falo pro pessoal de fora que aqui a gente tem um edital específico para a cultura Ballroom, eles ficam loucos, falando como assim? Vocês têm edital para Ballroom? E tipo, coisas que a gente consegue fazer através da gente. E a gente, querendo ou não, a gente é uma classe unida, que tem duas coisas que batem muito forte em mim. Quando o Clayton Sherman sofreu um acidente, a comunidade inteira se uniu para ajudar ele. Quando a Trade sofreu um acidente, a comunidade inteira se uniu para ajudar essa pessoa. E até pessoas que a gente não fala, né, não tem proximidade. Então a gente vê que a Ballroom ela deixou de ser aquilo que é pequeno e tornou algo muito maior, que serve de referência para muitas pessoas. Porque tem fala de icons de pessoas de fora, falam, caraca, é isso. A gente tem muito que aprender com o Mato Grosso do Sul também. Além de, tecnicamente, a gente aprender com eles. Eles querem aprender muito com a gente, o jeito que a gente faz. Quem conhece, o pessoal do MS, quem conhece, esquece. E aí, para a gente fechar essa rodada de perguntas, né? Eu quero perguntar para vocês qual memória que vocês querem deixar das pessoas que possivelmente entraram na cena daqui 10 anos. Eu acho que assim, a cena, eu acho que não especificamente eu, assim, mas eu acho que para a pessoa que entrar na cena hoje ou que entrar daqui 10 anos, ela vê no que a cena foi construída, porque a nossa cena, ela foi construída, na verdade acho que ela passou por uma transformação a partir do momento que a gente se entendeu por comunidade, porque é como o Roger falou, assim, o Roger falou que as pessoas de fora olham demais para a nossa cena, e isso é muito verdade, assim, porque que nem quando a Fênix veio pra cá, eu conversei com ela, ela falou assim, nossa, ela fez até como um comentário de brincadeira, mas assim, algo sério, ela falou assim, nossa, aqui vocês deixam o 007 falar, entendeu? Porque lá fora, na comunidade, eles não têm união, não tem isso que a gente tem. Então, para as pessoas que vão entrar, é isso, é lembrar que a nossa comunidade foi construída em cima de muita
esse negócio de querer ajudar. E é lembrar que ballroom é para além de Vogue. A vida é além do Deep, né? Igual a Cama falou. É a vida além do Deep, é a comunidade, a ballroom, a gente vivencia a ballroom todos os dias. Então, para a pessoa que vem, que vai entrar, é isso, Mona. Não chega se achando porque uma hora você vai tombar, entendeu? E a gente tem exemplos nesse sentido. Não chega se achando porque uma hora você vai tombar e lembrar que a gente foi construído em comunidade e a gente está trabalhando para manter essa comunidade. Tem os problemas, tem as desavenças, mas é como o Roger falou, a gente está sempre procurando ali para tentar resolver de alguma forma. Eu acho que é uma coisa, indo do lado mais ancestral, né? A gente entra num caminho onde esse caminho já foi percorrido, né? É sempre lembrar e ter consciência de que quem veio antes, né? Sempre enaltecendo quem veio antes. Por exemplo, as gatas de 1970, 1980, lá no Brooklyn, né? Que nasceu lá no Brooklyn, né? Então a gente não é as primeiras, né? No caso, né? Então teve outras antes, assim como a gente está agora e vai daqui quando vir as outras. É saber o legado de entender que a gente abre caminhos. A gente aqui constrói o nosso legado, abre caminhos para que as novas venham e as novas abrem os caminhos para as mais novas. E entender todo esse legado, né? E respeitar das mais velhas, que veio antes, e ter esse respeito e conhecimento. Eu acho que só complementando a fala dela, tipo, uma coisa que eu falo com meus filhos, é lembrar que quem criou o 360 não foi a Vanessa Balenciaga, foi a Leon. Então, assim, é olhar realmente lá atrás, quem fez primeiro, é buscar essa informação. Hoje em dia a gente tem muita mão na bola, mas quem que estava lá atrás para hoje essa mão ser boa, sabe? É isso. Eu acho que algo bem mais objetivo é a gente não repetir os mesmos erros do passado, né? Porque tem muitas pessoas que estão aí, que servem de exemplos e muitas coisas que a gente acreditava que era certo no passado não é certo agora. Já existiam muitas falas problemáticas, inclusive minha, da própria Insub, e ações problemáticas. Então a gente não precisa repetir os mesmos erros. Quando a gente fala de olhar para trás, a gente olha para trás para seguir daquilo para frente. E não voltar para trás e fazer a mesma coisa que a gente fazia lá atrás. Porque lá atrás surgiu tantas coisas erradas, Star, isso, aquilo, Face Glory, só que ninguém lembra que naquela época, acho que como a própria Brigitte falou, não tinha acesso, não existia acesso. Igual eu falo no próprio documentário, gente, a Kona cobrando pra gente ser uma house, mas o que a gente tem que fazer? A gente não tem um exemplo aqui. A gente não tem um exemplo aqui em Mato Grosso do Sul, não tinha outra casa, era só a gente, tá? Quem tinha que fazer? Aí eu assisti Pose, na Pose eles moravam juntos, a gente vai ter que morar junto. São várias coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, e tanto é que as informações demoravam muito para chegar aqui. Que, se eu não me engano, a primeira aula que a Kona veio dar aqui foi em 2017. Então, tipo, muita coisa aconteceu e, tipo, ela ia pra fora estudar pra passar algo pra gente. E aí, naquela época, aquilo era certo, mas aí hoje não é mais certo, não é mais aquilo. Então, a gente pegava muito das outras pessoas, que elas iam pra fora, que tinham condições, iam pra fora, aprendiam lá na raiz, trazia pra gente, aqui a gente replicava de forma errada, errônea também, e a gente ia remodelando, refazendo, não tenha medo de errar. Só não repita a mesma coisa que aconteceu no passado, porque acredito que você evolui sempre. Uma frase que o Igor Gugera sempre fala: errar é humano, persistir no erro é burrice. Então, é exatamente isso. E agora eu quero abrir para vocês, se vocês querem perguntar para as nossas matriarcas, o que vocês entendem, o que vocês querem aprender, o que vocês querem entender sobre todo esse percurso que aconteceu para cada um chegar até onde ela está, e possivelmente chegar muito longe ainda. Qual a idade? 1500 anos. E a Lara de Luiz. A Roger. Ixi, parou. Ela coisa não é. Vocês já comentaram que há 10 anos atrás vocês não imaginaram a ballroom, a vida de vocês, como elas estariam hoje. E vocês conseguem imaginar como seria a vida de vocês se não existisse a ballroom? Ai, vixe. Olha. Eu vou ser bem sério, assim, eu acho que eu não consigo imaginar, mas eu acho que eu estaria pior do que eu estou hoje. Assim,
eu acho que eu não teria metade do direcionamento que eu tive como pessoa, como... Eu acho que eu tô falando mais do meu âmbito pessoal mesmo, assim, fora da ballroom mesmo. Acho que nem no âmbito profissional, porque assim, dentro do meio ballroom eu aprendi a ter muita responsabilidade com profissionalismo, questão de trabalho e tal. Então assim, eu realmente não consigo me imaginar. Esses dias eu parei pra pensar nisso, e se minha vida não tivesse tomado um rumo? Porque assim, eu transicionei dentro da ballroom na época de pandemia, né? Na hora quando entrou a pandemia, inclusive o Júlio foi a primeira pessoa que eu me assumi, uma pessoa trans pra ele, assim. Eu lembro até hoje, assim, que eu fui morar com ele, eu levei um colchão e 3 livros, porque minha amiga me expulsou da casa dela, e eu não tinha mais pra onde ir. Aí eu fui pra casa dele, dormi no chão, e me assumi pra ele. Então, assim, eu realmente não consigo imaginar, assim, mas eu não sei, morta, não sei responder essa pergunta. Como que eu estaria hoje? Mas eu acho que nem um pouco feliz da forma que eu estou hoje em dia. Verdade. Assim. Eu me faço essa pergunta direto, sempre. Não, mas indo para outro lado, que é a classe artística, né? Porque eu sou da dança, estou na dança desde 2006, por aí. Então, sempre me fiz a pergunta, como seria minha vida se eu não tivesse encontrado a arte? Eu acho que eu não seria nada do que eu sou hoje, porque eu seria uma pessoa frustrada. Também não sei se eu estaria vivo, porque eu vejo meus amigos de infância, não existia LGBT, eu era a única LGBT, então eu não me assumi pra eles, nunca cheguei a me assumir. Acho que eu seria uma pessoa frustrada, pegando quem eu não queria até hoje, ou não sei o que seria da minha vida. E vendo, eu passo na rua 2 horários do meu dia, que é de manhã, só quando eu saio de casa, e à noite quando eu volto. Aí eu vejo que não existe uma perspectiva das pessoas que fizeram parte da minha vida há muito tempo atrás. São pessoas que só ficam na frente de casa, não querem trabalhar ou querem ficar bebendo o dia inteiro, fumando o dia inteiro. E eu acho que eu seria uma dessas pessoas também. Mas aí eu encontrei a arte e eu sou um vitorioso em relação a isso, porque eu ganho através da minha arte, eu ganho para dar aula de dança, eu ganho para dar aula na escola, eu ganho para dançar, e eu consegui fazer isso da minha renda. Não preciso de outro emprego, eu consigo sobreviver da minha arte. E eu acho que isso é para poucos. E ganho muito bem em relação a isso, ganho mais do que pessoas que trabalham todos os dias como CLT, porque é um espaço que eu consegui conquistar, que é bem difícil, mas eu consigo conquistar. E a ballroom, agora puxando para o lado de Hands Up, ela me proporcionou várias coisas, porque a minha cabeça, ela funciona 100% não. Vamos botar 23 horas e meia do dia para Hands Up, porque eu passo na frente de uma loja e falo, nossa, seria legal isso daqui, se a Hands Up tivesse isso. Ai, se eu conseguisse levar a Hands Up para esse festival. Ai, se eu escrevesse projeto para a Hands Up poder participar desse negócio. Ai, como será que tá a Mancinha hoje? Ai, será que a Maia tá bem? E tipo, eu fico o dia inteiro da minha vida pensando em relação a isso. Tanto é que eu eu fui abandonando outras coisas que eu tinha, outros empregos, para dar mais meu tempo para aquilo que me faz bem e para aquilo que me faz feliz. Tanto é que no começo, quando eu surgi com a Hands Up, eu tinha conexão urbana, eu tinha estilo de rua, eu tinha soul dancers, eu tinha... A maioria dos grupos de dança de Campo Grande é tudo meu. Então eu tinha muitos grupos de dança, conexão urbana, e as pessoas falavam assim, nossa, você dá mais atenção pra Hands do que pra gente. E aí eu fui abandonando, eu falo, realmente eu dou mais atenção, mas é aquilo que tá me fazendo bem, é aquilo que eu gosto de fazer, ali eu tô conseguindo ver um resultado. E aí eu fui abandonando algumas coisas pra realmente focar na ballroom e focar na Hands. Eu também não consigo me imaginar, talvez eu estaria presa. Isso é um fato, irmão, que eu me tiro não ia estar aqui. Você já foi dentro da ballroom? Imagine fora da ballroom. Você continuaria preso. A sua figurinha da Deepak é a Ela não tem essa perspectiva de pensar, sabe? A dança, ela surgiu na minha vida num momento muito importante, assim, no meu desenvolvimento como pessoa, e me tirou, me salvou de lugares, assim. Eu vivia numa bolha totalmente diferente, e aí quebrou totalmente a minha cabeça, e aí fui criando evolução, e fui criando caminhos e fui seguindo para lugares, assim, sabe? Que eu não consigo imaginar
imaginar se o que. Eu lembro o primeiro dia que eu tive contato, que foi o primeiro contato que eu tive com a arte, que foi foi um ensaio do Expressão de Rua em 2008, que ia dançar em Mestre de Dance, uma competição. Muitos anos atrás. E aí eu fiquei apaixonada, né? Aí eu já me inscrevi no babado. E a partir dali que tudo começou, né? Mas aí se eu não morasse também no fundo da casa, não sei como que seria, porque eu acho que as coisas são tudo predestinadas, né? Eu só queria complementar aqui da fala da Yara, que ela disse que se não morasse lá no fundo, como é que seria, né? Eu tô pensando aqui o tempo todo que vocês três e outras pessoas são meio que quase escolhidas para poder trazer essa cultura, essa cena para a cidade. Então eu acho que se você não morasse lá no fundo, você seria encontrada. Porque vocês fazem parte de tudo isso assim, que está sendo construído. Eu queria muito agradecer, eu sou muito grata de fazer parte da vida dessas pessoas e conhecer, de estar vendo o progresso, de estar junto desde o início com o Roger, de ver a pessoa que você vem se tornando e as pessoas que você vem guiando pelos anos e os lugares que vocês vem tomando. Então eu acho que a Ballroom ia encontrar vocês onde vocês estivessem, assim, eu não tenho dúvida disso. Sim, a gente namora, gente. Eu tava doida pra soltar essa informação. Eu tava doida. Mas a Roger namorou a Jaque, gente. Gente, a Jaque, meu fato. Mona, depois de uma frase tão linda dessa, você... Jaque é o meu fato. Mas você sabe que a Luara mora na Moreninha, né? A Ballroom iria tão Isso bom. liga pra minha resposta anterior. Vocês levam esse negócio de família a sério. A gente é um gay afetado. Gente, Aí nasceu a Yara. a gente tá bem apertadinho o tempo e já tem uns bolinhos, um refri pra gente se despedir de vocês. Eu quero agradecer todo mundo que esteve hoje presente e principalmente nossos companheiros. Agradecer a Flor Espinho por ceder o espaço. Agradecer a Ballroom MS por estar aqui presente também. A gente preparou um miminho pra vocês. E é uma forma de agradecer por vocês terem se disponibilizado.